Fala galera, muito boa noite. Muito bem-vindos aqui a mais um Papo Experimental de quarta-feira. E hoje eu, Luciano Catibe, temos a grande honra de receber aqui o senhor Taô Barbosa. Viva! Fala, seu Taô. E aí, tranquilo? Tudo bem, uma honra participar aqui desse projeto tão bacana aqui com vocês. Tô muito feliz mesmo para a gente poder falar um pouquinho de arte aqui e afins. Arte e afins, é. Aqui eu ponho sempre que a gente vai falar de música, etc. Mas é óbvio, você está dentro de um estúdio de gravação aí, né? Você tem um estúdio para o Exato. gameplay. Onde que é o seu estúdio? O que você grava? Quem Eu, você grava? então, eu tenho um estúdio Plug Play há 25 anos já, Ah, né? Tô aqui na Avenida Indianópolis, em frente ao Clube Sírio, São Paulo, Lugar capital. bom. lugar bom. Lugar bom, um ponto excelente. Onde era o estúdio do Segurança. meu pai, inclusive. Ah, tá. Né? O estúdio do meu pai era aqui, aí na época eu assumi a edícula Uhum. e montei meu estúdio aqui há 25 anos. É um estúdio que a gente começou só com ensaio, né? Eu estou falando de É. 25 anos atrás, era um estúdio de ensaio, e depois a gente foi migrando para gravação. Hoje eu faço ensaios, gravações e vídeos. Tá, você falou que onde seu pai tinha estúdio. Seu pai, Eli Barbosa, quem não conhece, Isso, grande Eli Barbosa. sim. E da onde que veio o estúdio de áudio? Seu pai era animado, era desenhista, né? Fazia os quadrinhos, os bonecos personagens, enfim, a gente pode falar isso um pouquinho depois aqui. Mas da onde veio esse Sim. estúdio aí, bicho? Então, aí que é a coisa fantástica, né? Ah, Eu sempre trabalhei com meu pai, eu comecei com 11 anos, informalmente, estava em férias Já da trabalho escola infantil, né? já exploração. trabalho Trabalho escravo, escravo, né? exploração infantil, exato. Mas É, sendo do pai, naquela época não cabia Ação, né? Não processo, né? cabia juízo. Não cabia ação, graças a Deus. E aí eu fui pintar, eu fui no estúdio, e a gente pintava Pecoline, né, que é aquarela líquida, né, uma uhum. tinta super gostosa de trabalhar, e eu pintei uma tirinha, lembra daquelas tirinhas de final de gibi? Sei, sei. Sim. E aí, pô, me diverti, passei o dia, pintei aquilo e recebi por aquilo. Eu falei, pô, vim aqui, me diverti, né, ainda ganhei um trocado, né, eu comecei a pegar gosto, e aí eu comecei a frequentar o estúdio, mas me efetivei, assim, de fato, aos 14, né, então são 51 anos de arte pura, né, e Mas, sempre trabalhando mas com ele. assim, mas o estúdio dele era um estúdio do que? Um estúdio de desenho, não? Então, ele tinha um estúdio de desenho, pois é, eu não respondi sua pergunta, eu vou responder É. agora. Desculpe, Imagina, Era uma produtora, era a imagina, produtora dele. você tem 1 hora para Na responder, tá relax. verdade, meu pai é desenhista, criador, publicitário, cineasta, uma Sim. série de coisas. Então, eu vivi sempre nesse meio, né? Uhum. E o que acontecia? Ele me tinha como braço direito, né? A pessoa de confiança dele, porque até por uma questão genética, né? Eu sabia, estava bem próximo do que ele queria, né? Uhum. Então, ele me punha, entre aspas, nas roubadas, Uhum. né? Porque o que ele gostava de fazer é passar o dia criando, né? Sentado Sim. ainda antes do Sim. computador, na prancheta, desenhando, criando roteiros e essa coisa toda. E ele me mandava para os sets. Então, set de TV, isso um pouco mais tarde, né? Ele me mandava no set para fazer assistência, fazer a função dele lá, né? Ser Uhum. o olho dele lá, né? Para ver se estava tudo correndo bem, cuidar da equipe e tal. Então, onde eu aprendi assistência de direção e depois fui para a própria direção em si, né? E o que tinha de muito chato na época era a gravação de áudio, porque a gente gravava em fita de rolo, né? Uhum. Gravava em fita de 1 ou 2 polegadas, depois a gente editava na mão, cortava no gilete, né? A fita de 1/4, aquele processo todo, Qual né? que era, desculpa interromper, mas qual que era a TV mesmo? Era Bandeirantes, né? Era TV Bandeirantes, na isso. Bandeirantes, é. Isso eu estou falando de 1983. Ali no Existia Morumbi 2 mesmo. programas lá. A gente gravava, meu pai era muito louco, né? Meu pai e minha mãe, né? O que era feito? Foi feita uma coprodução na época. Então, o estúdio Eli Barbosa fazia toda a parte artística e a Entendi. Bandeirantes entrava com a parte técnica. Então, Uhum. meu pai locou um estúdio ali próximo da Estação da Luz, Hum. né? E lá ele montou toda uma estrutura com um estúdio de 1.000 metros quadrados, onde era Caramba. gravada a TV Tifruti,
O cenário tinha água, cascata, uma coisa muito ousada. E cenários com 1,80 m de altura, Eu lembro porque desse eram cenário. bonecos puppets, né? Sim, Então sim. a pessoa fica por baixo, né? Então, muito rico. E um outro estúdio ali também de 300 metros quadrados, blimpado, porque muita gente, os hitmakers da época, gravavam um quadro do programa com a Ananias, né? Inclusive, sim, né? Que era o Clube da Ananias, que é uma sim. brincadeira do Chacrinha. Então, nessa época, foi muita gente lá. Foi o Rich, foi Dominguinhos, foi Rádio Táxi, que é toda a galera que girou aí pelos anos 80, né? Raul Sim. Seixas, essa galera toda. E aí, o que fazia? Como meu pai não tinha muita paciência e o tempo dele era muito mais precioso que o meu, ele me mandava para o estúdio para eu dirigir os dubladores, porque Entendi. o nosso programa era feito às avessas. Primeiro a voz e depois os bonecos dublavam a voz. Sim. Né? É mais ou menos Então, como se faz, mais ou menos como se faz animação, Exato. desenho, né? Exatamente. Exato. É. E por que meu pai partiu para os bonecos, né? Para os puppets, né? Porque a animação era inviável em termos de custo. Sim. Então, aí ele foi o pioneiro nessa coisa de animação com bonecos, né? Que era mais viável se fazer, tanto que a gente fez, né? Sim. E ganhamos o APCA, como melhor programa infantil, em 1983, né? Concorrendo com Xuxa, Bambalalão, com toda essa galera, né? E voltando à sua resposta, já que a pergunta já foi feita. A pergunta? Né? E aí ele me mandava para os estúdios, né? Entendi. Porque a gente fechava 8 horas de estúdio um dia para gravar. Então ficava eu lá com 6 dubladores, uma turma louca, fantástica, fazendo as vozes, né? Os falsetes, as vozes caricatas, né? Improvisando e tal. E o dia seguinte eu voltava para mixar e editar. E era chato paca, me dava dor de cabeça por causa do ar-condicionado, porque era na mão, né? Não tinha o protozinho, né? Não tinha computador. Não tinha. Né? Já editei coisa assim também, é um negócio surreal. Na Gillette. É surreal, né? Na Gillette, isso, né? Na Gillette e no Durexinho mesmo, né? Durex branco, né? Que a fita é cromo, né? Fita escura, né? Se tiver alguém jovem aqui na isso a molecada não faz no ideia. Google. A molecada não faz nem ideia do que a gente está falando. Não sabe, não fita sabe. Na Gillette. Não, e também se quiser saber, vai procurar, não enche o meu saco. Vai no Google. Vai, isso aí. Exatamente. Se quiser saber... Aqui é papo de velho. É isso aí. Como é que eles chamam? A gente de boomer. Boomer, geração boomer. Né? E boomer, para mim, é o cachorro. Dizem que a gente é boomer. Boomer? Não, a gente é para mim, boomer é boomerang, que ataca e volta, né? Se não é o Y. Não, sei lá o que a gente é também. Eles dão o nome que eles queiram. A gente é velho, é isso aí. Mas aí, continua, desculpa. Então, e aí ele me mandava para fazer isso, que na época, para mim, era um suplício, né? Puta, era chato, apesar de eu gostar, né? Porque o estúdio é uma coisa fascinante, né? Um mundo encantado, né? Tinha esse lado de ficar 8 horas, não almoçar, e corta, volta, na fita, né? Então, era um trabalho extenuante. Mas aí que nessa época, eu comecei a tocar contrabaixo, montei minha banda autoral de humor, e aí eu já conheci um pouco de estúdio, vamos gravar um demo. Aí a gente ficava 6 meses ensaiando, juntando dinheiro, porque o estúdio era caríssimo, né? Era caro pra caralho. E aí a gente começava a fazer demos em estúdio e tal, e eu fui pegando gosto. Aí passou, né? A gente fez esse seriado todo, foram 26 programas, passado, né? Esses programas. Voltei para o desenho, voltei para a pintura de livros, etc. e tal, para o trabalho de criação, né? De roteiros e tal. E muitos anos se passaram, um amigo meu, Miguel, convidei ele para a live, se ele estiver aqui, o Miguel e o irmão dele me propuseram montar um estúdio, que eles tinham um estúdio que chamava Phonic, era um pequeno estúdio na garagem, na casa deles, onde eu ensaiava, né? Então era muito gostoso, né? Vocês são dessa época também, né? Os estúdios de garagem, né? Que já tinham as caixinhas de ovo, ar-condicionado, né? Não, ar-condicionado não, tinha ventilador. O Miguel... Miguel Fine. Eu acho baterista. Que é ele. É ele mesmo. É o Miguel Fine. Ele tá aí? Não, eu acho que eu cheguei a ensaiar no estúdio dele. Que era próximo da Bandeirantes ali, da Avenida Bandeirantes.
Eu acho que Já na sim. saída para Imigrantes, quase. Tinha a Rainha da Traição, sei lá, uma padaria Sim. famosa ali. E era ele e os 2 irmãos. Aí eles me propuseram isso, eu tinha o espaço. Eu Ele falei, ó, cara, mesmo. eu tenho espaço, né? Gente finíssima, um cara assim, eu adoro, assim, um grande amigo. E a gente ficou sócio juntos aqui, eles entraram com o pouco equipamento que eles tinham, aí nós dividimos o capital para... Né, porque o irmão dele tinha um amplificador de guitarra, valvulado, JCM 900, sei lá o quê, o Miguel tinha a bateria dele, uma Peer, sei lá, a gente já tinha meio estúdio, né? E a partir daí a gente foi descobrindo na raça, né? Não tinha o que tem hoje, né? Sim. Era Isso é cimentão, década de né? 80, 88, Isso, 89. não, isso eu já estou em 90, já estou em 90 e tantos. São 25 anos, aí eu sou ruim de conta. Aí estamos voltando 25 anos. É, A gente 98, montou a primeira 97. sala, né? Montamos a primeira sala de ensaio, e aí começamos a gostar da brincadeira, aí fomos passando por todo, vamos começar a gravar, aí começamos no MD Data, né? Começamos no Haddad, 8 pistas, Porra, depois começou 16 bem já então, pistas, porra. Ó, mas tudo isso, não, só devagarzinho, né? fazendo um adendo aqui, ó. As pessoas Aham. entraram, estão cumprimentando Alexandre Bastos, boa noite. Decailê, Boa noite. buenas. Hum, sacanagem. Rosemary Minha Camargo, esposa, boa. beijo, Rose. João Paulo, essa live é chinfra? É chifre. O João Paulo que está aqui me quebrando um galho aqui hoje, aqui no estúdio, aqui, segurando Ah, a onda. tá. Que nós estamos com ensaios aqui no estúdio. Ele está assistindo a live aqui também. O João Paulo perguntou se o Flávio tá fumando um pendrive. Tô fumando um pendrive. Eu já É. fumei 1 tera hoje. O pendrive tera. Aí é o dele. Maurício falou que eu já flatulei na mureta do estúdio. Ele tá perguntando, não é? Catipe já flatulou na mureta do estúdio. Exatamente. Fui sócio do Miguel. É ele mesmo. Fui sócio do É ele mesmo, é o Miguel. O Miguel mesmo. pioneiro nos estúdios. Está na publicidade hoje. Ah, que né? legal. E a gente começou assim. Aí surgiu a mídia, o MD. Vocês lembram do MD? Porra. Sim. Aquela mídia que não deu certo, né? Não, Que não deu funcionou certo, um não. ano, Existe né? até hoje MD, meu amigo. E eu vou te dizer uma coisa. É. No Japão, os caras vendem MD pra cacete. É aqui Você que tá não deu vendo? certo. Lá os caras são aqui mais que não Eu deu. inteligentes. chego aqui procurando MD para gravar coisa em MD. Não, tem. É Você louco, acha. né? É bom pra cacete. A gente Melhor mídia já inventada. comprou um MD de 8 canais, não lembro se era Eu lembro disso aí. Yamaha, não lembro. E o primeiro trabalho que eu peguei, cara, eu tinha os 2 sócios, o Miguel e o irmão dele, o Jorge, guitarrista, né? Jorge Fine. O primeiro trabalho que eles largaram na minha mão foi simplesmente, inesquecível. Eu gravei o coral do AMB, coral amador do AMB. Ô, louco. Nas 30 pessoas na sala e eu tinha 8 canais. Aí Porra. veio o primeiro dia, veio o maestro que fez a afinação. O instrumento estava completamente afinado, porém, não sei dentro de que região harmônica, mas ele afinou do jeito que ele quis, não sei em quantos hertz, e gravamos os violões e depois gravamos percussão, e aí começa vozes, né? 30 pessoas na sala, equipamento emprestado para todo lado, evidentemente que eu não tinha fone para isso, jogava a base baixinho no PA, né? Meia dúzia de microfone condenser, 2 nossos, 4 emprestado, e peguei uma mulher grávida no meio da gravação, quase parindo, para tudo, a mulher sai correndo para vomitar. Você imagina, ar-condicionado desligado, aquelas histórias de estúdio mesmo, poderidão, né? E foi o primeiro trabalho que eu peguei, cara. E aí fazer redução de canal, né? Que a gente tinha que fazer, e a responsa, né? Os ping-pong. Né? Aí vem os sopranos, aí vamos juntar soprano com contralto com... Puta, cara, que loucura que foi. Mas, assim, é o que eu sempre falo, a gente aprende assim, cara. Tem escola legal, faculdade, cursos e blá, 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 mas, bicho, aprender é ali na raça, né, cara? A hora que você pega o trabalho mesmo, não pode errar. Pois é. E a gente erra com dignidade, para o cliente não perceber, isso também é muito importante, né? E segue em frente o trabalho, né? Foi o que eu assim falei. Eu comecei gravando. Foi até o que eu falei para o Luciano hoje, a gente estava comentando sobre gravação, sobre edição, que o Lu está fazendo as próprias edições dele agora e tal, com uma DCLR, não sei o quê. E eu virei para ele e falei, bichão, acertar cor, né, luz. Eu falei, tentativa e erro. É errar.
Você faz, ficou uma merda, melhora na próxima. Você faz com uma merda, vai sempre ficar uma merda e você vai sempre melhorando. Na real é essa. E né? hoje a gente tem uma vantagem, É que o errar não empírico. custa caro, né? Não. Se você faz em casa, Exato. né? Antes você tinha fita, você tinha, né, Não, a você tinha película. filme, né, bicho? Imagina. Filme, a você fazer. película. E, meu, e você não podia errar, né? Errou, Não, então, grana, jogou no lixo. Então, você filma, por isso que o mercado se mantém caro ainda, né? Porque lá atrás era tudo feito em película. Então, você rodava um comercial de TV, que seja, ou no caso do meu pai, um desenho animado, né, também película, né? Você só ia saber se estava bom uma semana depois, porque você tinha que revelar isso. E se tivesse fora do foco? E se vazou uma vassoura lá no canto? Você não tinha Photoshop, você não tinha After Effects. Então você tinha que fazer de novo. Então o preço já começava caro, porque sempre era considerado pelo menos uma refação. Pois é. Aí depois se manteve a tradição, né? Hoje em dia a gente faz tudo no computador, mas o preço também, né, se mantém o mesmo, digamos, né? Mais então, ou menos. Isso que eu ia falar. Eu acho que tem uma barateada. Cada vez a gente tem menos tempo para fazer, cada vez você tem mais trabalho para fazer. Tudo bem, o computador ajuda, etc. Mas, por exemplo, uma animação, como a que seu pai fez do Dedé Dream, por exemplo, que é sensacional. Porra, outro dia eu estava assistindo aqui, porque a gente viu que a gente ia conversar com você, e eu falei, puta, tem aquele comercial ali, Barbosa e tal. E eu fui assistir de novo o comercial. Eu trabalho com computação gráfica, eu faço animação. Bicho, aquilo ali, cara, é surreal, é um trabalho. Que ano foi aquilo, tá? Os 70 e alguma coisa? 74, talvez? 74, então, não, olha por o aí, nível. anos 70. E aí, hoje, eu estava assistindo uma série de... Peguei um vídeo no YouTube, comerciais da década de 50 até a década de 80. Se você pegar os comerciais da década de 50 até metade da década de 60, 65, quase até 70, a quantidade de animação que era feita era surreal para comercial. Era muito comercial com animação. Então, eu fico imaginando como era fazer uma animação na década de 50 aqui no Brasil. Quadro a quadro, quer dizer... Para um comercial. Eu vi um comercial de caixa de fósforo, feito de... sensacional, de stop motion, que você vê o trampo hoje... é famoso, stop eu motion. uso um pouquinho de gravação de vídeo, porque eu comecei a fazer aqui em casa, e aí você sabe o trabalho que dá. Porque quando você vê e não sabe como é feito, você fala, nossa, que demais. É meio tosco. Não é tosco, é sensacional. É sensacional. O cara, é uma foto, deve ter sido feito com foto a foto, quadro a quadro. E na época era mais barato até você fazer um stop motion, porque você fazia o quadro a quadro, aí os caras normalmente faziam 12 quadros por segundo, 10 quadros por segundo, né, para poder economizar no filme. Sim. Você demorava muito mais tempo para produzir, mas você conseguia baratear nesse sentido, de termos de matéria-prima. O filme era caro. Lembrando a turma aqui, né, que está assistindo, né, quem está falando em 24 quadros por segundo, que era o formato dos filmes, o padrão. Hoje em dia a gente está trabalhando com 29,97, né? Tudo bem. Agora tem 60 frames, 59. Mas enfim. Depende do que você vai fazer. Mas os filmes, por exemplo, você tinha desenho animado, eu tenho livros, né, de história de desenho, quando eu comecei a trabalhar com animação, eu não desenho, mas isso é uma das vantagens do computador, né? Hoje em dia você não precisa saber desenhar, é legal, te ajuda, mas você tem outras ferramentas que te ajudam nesse sentido, né? Mas enfim, na época os caras, o filme tinha 24 frames por segundo, o cinema, né? O projetor de 35 milímetros, né? Eram 24 frames por segundo. Mas, por exemplo, acho que só a Disney, né? O Disney que fez realmente os 24 frames, né? Porque o pessoal na época fazia, na verdade, metade, 12 frames por segundo. Fazia 12. Porque era um frame. Todos os desenhos do Pica-Pau, por exemplo. Isso. Era o frame, a cópia, a cópia, né? E eram fotos, né? Eram duas fotos. Exato. Todos que a gente fazia aqui também, pelo mesmo motivo, eram duas fotos. Então, pegava o papel, né, o roteiro do filme, acetato 1 com 2, porque às vezes você tinha um movimento só de boca, era um acetato diferente, sobrepondo acetatos, né? Os tais layers hoje. Caramba, né? Então, você tinha o boneco parado, só mexe um braço e a boca. Então, era um acetato em cima do outro, extremamente limpos. Né? O tabletop, né, que era o que a gente usava, né?
A câmera ficava de cima, isso, né? A câmera apontando para a mesa, uma mesa com uma luz Isso. embaixo, né? Sim. E aí você mexia, se o boneco corria, na verdade o boneco não podia sair do centro do acetato. Corria o ia cenário, andando o né? cenário, o cenário por trás. Passa É uma atrás, loucura. né? Tá parado e passa É aqui. isso. Não, Por isso loucura. que a gente Isso vê o aí... Pica-Pau correndo e sempre passa a mesma mesa, É né? sensacional. Porque Não, mas tinha é essa economia. É sensacional, eu acho Não, mas sensacional. isso é genial, né? Né? Porra. Então, você, jovem juvenil, que vai assistir o desenho da Princesa Safiri e fica do Fantomas e fala assim, puta, que merda, que é isso? Agora vocês estão sabendo que é um trampo desgraçado para fazer um desenho, né? Porque os desenhos do Fantomas era só... Isso. Hoje com o digital, obviamente, a gente não precisa mais do filme, não precisa da câmera para fazer animação, né? Dá para fazer tudo no computador. Mas ainda tem gente que faz. Conheço gente que faz ainda animação, quadro a quadro, desenhado, mesmo que seja no computador, mas ele desenha quadro a quadro. E é um outro feeling, né? Dá um outro feel, vamos dizer assim, pro vídeo, né? Pro filme. É muito legal. Dá. Aliás, do Dedé Dream, eu lembro que teve um depois do primeiro filme, que aquele filme é espetacular. Depois procurem aí Dedé Dream 1976, que foi o Espaço Cultural Vamos Fazer Arte, falou que acho que é 76. Eu tô rindo desse comentário, mano. Vamos tentar manter um pouco de elegância na primeira etapa. Eu tava indo bem. Não, na primeira etapa a gente vai tranquila. Depois a gente... Eu ainda tô no primeiro whisky. Minha mãe tá online, vamos respeitar aqui. Ela tá assistindo? Cultural, vamos fazer arte. Não acredito que ele criou a Princesa Safiri. Os caras distorceram. Aliás, Espaço Cultural Vamos Fazer Arte. Eu tenho 2 irmãs, né? Esse, no caso, é a minha irmã mais nova, que ela é atriz, preparadora de elenco. Que legal. Trabalha na Globo, ela está preparando a Turma do Pantanal agora, né? O remake. E está lá há muitos anos. Ela está lá e também está rodando um filme em Teresópolis agora, um nacional. Então, ela é uma grande atriz e preparadora de elenco. Né? De Espaço Cultural Vamos Fazer Arte, aproveitando o espaço, fazer um merchan lá no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes. Então, procurem lá, Marelis Rodrigues, Marelis com Z. Depois o Recreio é bom que é perto, Google. Né? Perto da Globo, é perto. Né? Não é bom porque não é Rio, né? O Rio eu brinco que não é Rio. Não, então, mas é legal o Recreio porque não é o Rio, né? Isso é o legal, né? É demais. Tá em outra cidade, né? A última vez que eu fui para lá, fiquei no Recreio, não parece o Rio de Janeiro mesmo. Mas então, o que eu estava falando, teve um outro depois que eu assisti, porque veio na sequência. Um revival? Não, do Dedé Dream. Estou falando do comercial do Dedé Dream, que é um... Sim. Para mim é icônico, né? Vamos dizer assim, nessa época, porra. Foram anos e anos passando o mesmo comercial da Dedé Dream. A Dedé Dream... Não, e a trilha, e a banda. Então, tinha uma Dedé Dream do lado da minha casa, eu morava no Brooklyn, tinha uma Dedé Dream do lado de casa, então eu passava de bike quando era moleque, e a música vinha os desenhos e tal. Mas aí depois eles fizeram uma versão, uma paródia da música do Secos e Molhados. Secos e Molhados, foi. Mas aí não foi seu pai. Meu pai. Foi meu pai também. Foi também. Tá, legal. Você sabe que eu tenho uma vaga lembrança, isso foi feito numa produtora do meu pai que chamava Elo Produções, ali eu sempre esqueço o nome do bairro, ali mais para baixo da Vila Mariana, ali perto do Bexiga, né? Paraíso, ali para baixo. E eu tenho uma vaga lembrança de ver os acetatos dos desenhos animados da Dedé Dream secando, né? Porque eram pintados com tinta de parede e um pouquinho de plasticor, só para não rachar a tinta. Tinha que durar o tempo de filmar, né? Um mês, depois se rachasse não tinha problema, né? E eu me lembro dos desenhos pintados em cinzas, porque não havia ainda TV colorida. Então você fazia uma Pantone de cinzas, né? Do branco ao preto, né? Passando pelos cinzas, e coloria em cinzas. E eu tenho essa lembrança na minha cabeça, o cheiro, né? O cheiro é uma coisa espetacular, né? Eu lembro de entrar e ver 3 ou 4 salas, né, do estúdio da produtora, no caso, lotados de acetato secando para no dia seguinte pôr outra cor e tal. É um processo artesanal. É o que eu falo muito, o que eu discuto muito hoje em dia, né? Às vezes eu uso o termo arte,
né? Algumas pessoas não entendem, né? Porque a arte ficou uma coisa muito... Aí eu mudo para artesanal, aí as pessoas conseguem entender. A gente está falando agora de arte artesanato, né? A arte feita à mão, não a arte do computador. Sem desmerecer uma, sem desmerecer outra. Né? Apesar de que o computador não faz nada, você precisa de alguém fazendo, né? Mas enfim. Mas é onde uma ferramenta diferente. A carência que eu sinto hoje, né? Eu estou falando por mim, né? É justamente a criatividade, a criação. Né? Meu pai sempre falava, né, uma coisa muito interessante, né, que ele foi um mestre mesmo para mim, né, porque ele trabalhava junto, então eu estava sempre aprendendo as coisas, fuçando e tal. É um universo, é um mundo paralelo mesmo, é uma Matrix, né? E ele sempre me dizia uma coisa, falava, o que aproxima o homem do ser humano, o homem de Deus, não é como a igreja diz, né, que é pensar. Não é pensar. Pensar, os bichos pensam. O que aproxima o homem de Deus, que é o Criador, é criar. Então, essa que é a centelha que foi plantada em nós, o poder da criação. Né? Porque se está uma puta chuva, você está com o seu cachorrinho do lado ali, cai uma puta chuva, nós vamos criar uma cabana. E vamos construir uma cabana. A gente entra na cabana, o que o cachorro faz? Entra com a gente. Sim. Então, ou seja, ele pensa, ele só não consegue criar, que é o que nós, seres humanos, conseguimos. Ou seja, o cachorro é muito mais inteligente do que a gente, né? Porque ele espera a gente o cara criar, depois eu uso essa merda. Exato. É isso. Tá certo. É meio como faz o japonês. O japonês deixa todo mundo criar e depois aperfeiçoa, entendeu? Não, fala assim, põe o selo. Põe o selo e fala quem criou fui eu. Mas isso daí me marcou muito, porque e eu tenho sentido muito isso hoje em dia, né? A democratização do computador, do smartphone, de tudo, né? Todo mundo acha que é artista. Não vão entrar. Exato, porque todo mundo pode fazer. Então, todo mundo pode fazer, gravar sua música em casa, pode, até com qualidade, não vamos discutir qualidade, e muito menos gosto, né? Pode fazer seu clipe com seu smartphone ou com uma DSLR. Eu trabalho com 2 DSLRs e me viram muito bem com elas, obrigado. Claro. Tá? Eu não tenho condição de comprar uma Blackmagic agora, e não tem nem porquê eu gravar em 4K, 8K para jogar o material no Instagram. Para com isso. Né? A gente não gira receita para isso. Deixa isso para a molecada que o pai está ajudando a pagar. Né? A gente já passou por isso. Agora a gente que paga. Eu né? acho que o equipamento tem que se pagar, né? É exatamente isso. Se você tem condição, ótimo, compre uma que filme em 4K, 8K. Mas se não, você faz, eu já vi várias coisas feitas com DSLR. Bicho, que você olha e fala, caramba, é só você... Eu já fiz comercial, já fiz comercial para TV. Exato. Mas o que acontece? Aí nós estamos falando de novo naquilo, né? Quer dizer, é o poder do criador, né? Exato. Então, se você tem um bom roteiro, você tem um bom diretor, aí entra a arte, né? Um bom roteiro e um bom diretor e uma boa atuação. Aí vai resolver a luz, vai resolver áudio, tudo, mas tudo com bom senso. Então, o que acontece é que hoje em dia o cara pega o smartphone dele, que vem com 37 câmeras e meia, né? E consegue como eu brinco com a molecada, uma glande angular, né? Usa a sua glande angular e faz seu clipe com essa luz que eu estou usando aqui estourada, que me dá vergonha de falar que eu faço o clipe com essa luz, mas a nossa proposta aqui é bater um papo, eu não vou preparar a luz. E não vou preparar. E eu digo, outra coisa que eu digo, isso eu falo para todo mundo mesmo, para garotada, inclusive, né? O melhor equipamento do mundo é o que é o seu, e o que você domina. O que você tem ali, o que você sabe mexer, exatamente isso. Esse é o melhor do mundo. Senão tem uma você coisa... Né? Vamos lá. Tem uma coisa que o meu cunhado fala, meu cunhado é o Paulo Anhaia, para quem não conhece, grande produtor. Jesus Cristo. Ele diz uma coisa, e uma vez a gente conversando, ele fala isso nos cursos dele, porque eu acho que é exatamente isso. Ele fala assim, olha, 2 situações, você tem um puto equipamento e um músico ruim, você vai gravar coisas ruins. Sim. Você tem um equipamento mais ou menos, mas você tem um puta músico, você vai gravar umas puta música. Essa é a realidade. O resultado então, exatamente melhor com um músico bom. Exato. Você tem uma batera ruim pra cacete, você põe um Duda Neves pra sentar, ele tira um puta som e ele vai fazer um som. Você entendeu? O cara tira som da bateria da Mimo, né? O mundo é assim.
você tiver 2 SM57, você faz o mundo, se você tiver Exatamente. grandes músicos. Acabou. E isso, e E aliás, outra coisa que pode está falar. aqui na minha mão, desculpa, que eu sempre falo, o maior segredo da arte é esse cara aqui, ó, essa careta aqui, ó, tá até na minha mão de propósito. Hoje em dia, a garotada tem que saber onde cola a fita crepe. Esse Pode é meu crer. lema de vida. Não existe arte sem fita crepe ou sem silver tape. Acabou. É isso aí, Então, o é segredo isso é aí. onde eu colo essa bagaça, não é? É verdade. É verdade. Mas é bem por aí. Eu estava falando, porque eu falei isso porque o Paulo uma vez falou do negócio de um. Ah, o Shure é bom para gravar voz. O cara falou, então. Veja bem, Depende de quem está do outro lado do quem microfone, está né? cantando, exatamente. Mas é isso. Inclusive, até falando de câmeras, de filmagem e tal, teve um tempo atrás, quando começaram a falar do iPhone, que filma pra caramba, que a imagem é linda, e teve uns diretores de fotografias que falaram, cara, o pensamento de vocês está errado, não é por aí. Ah, a câmera é boa, tá, mas isso quer dizer o quê? Você dá uma câmera boa na mão de um cara que não sabe enquadrar, não adianta porra nenhuma, bicho. Exatamente. Pois é. Né? Né? O Você cara pega o cara abriu que tem a manha um de ISO enquadramento. 3200, né? Pois é. Então, a gente estava falando exatamente disso. De um amigo meu que a gente estava mostrando, ele me mostrou umas filmagens e eu falei, não, e eu não manjo pra caramba. Eu falei, mas como é que você fez? Onde estava? Fala pra mim o que é a abertura que você pôs, não sei o quê. O ISO, ele começou assim, o ISO estava em 3.200. Eu falei, pode parar. Pode parar pra filmar. Eu falei, não, você tá filmando aonde? No porão, mano? Né? Sem luz nenhuma, nada? Ele falou, Aí, então. O ampli estava no 10, né? É a mesma coisa, né? O da guitarra estava no 10, você já começa assim. E o cara tem uma câmera razoável, bem razoável, né? Então, quer dizer, não adianta. Se você não tem a pecinha Não adianta. da câmera ou do instrumento, da mesa de som, você pode ter Você faz o seguinte, você liga ela no modo automático e filma aniversário de parabéns a você da família. Tudo bem. Isso. Né? Exato. Pronto. Aí faz que também não é de mérito nenhum, né? Nenhum. Porque Perdão, bicho, pode... Não, desculpa. É que eu falo pra caramba mesmo. Ainda bem. Tudo que eu faço, tudo que eu fiz, peguei a minha primeira câmera, fiz o primeiro clipezinho aqui no estúdio, eu usei no automático, a câmera tinha chegado 2 dias antes. Sim. Eu vou me arriscar? Não vou. Usei a luz da sala, então tá estourado. Mas tudo que eu fiz, do primeiro o programa que eu tenho, Artistas e Arteiros, eu gravei 46 programas de entrevistas aqui nessa mesa. Eu ia falar. Isso, eu ia chegar aí. Vamos chegar. Eu fui aprendendo, mas eu colocava no ar. E eu sabia, eu falava, não tá bom. Mas se eu não fiz o primeiro, eu não teria feito o quinto. Se eu não tivesse feito o quinto, eu não teria feito 46. Então, a gente vai, como a internet hoje eu acho legal, que é uma enciclopédia, desde que a China não derrube o Google, né? Tá tudo lá. Então, meus netos, se eu os tiver, né, vão ver e vão falar, puta, como começou tosco, né? E foi melhorando. Né? Inclusive, não tinha bordão o programa, a vinheta era uma porcaria, não importa. Mas já que eu tenho a ferramenta... Exato, e vamos dividir isso daí com todo mundo, eu não estou preocupado. E a minha pretensão, nesse caso, não era ter uma estética, era passar o roteiro. Sim. Muitas vezes eu até falo com a galera, novos artistas, né, que começam, e hoje em dia você tem que fazer um áudio e um clipe, né? A gente mudou para o single, né? Hoje em dia, não faz mais LP. Então vamos fazer uma música e produzir um clipe. Pô, às vezes o cara tem R$1.000 para fazer isso, R$2.000. Quando tem, a gente sabe a dureza que é quando tem, né? Ainda quebra em 5 vezes, não tem problema. Você cobra R$2.000? Eu não estou falando quanto eu cobro. Eu não falei em nenhum momento. Eu falei o quanto o cliente tem, né? O quanto ele oferece. Não é? O quanto ele oferece. Então, vocês me fizeram perder a linha de raciocínio. Pô. O cara que fuma o USB aí e eu perco a linha de raciocínio, tomando água. Mas é USB limpinho, é só nicotina, não tem mais nada. Eu só tomo água, acho que está na hora de tomar uma Coca-Cola, que eu não tenho aqui. E esqueci também. Então vamos mudar de assunto, não tem problema. Vamos mudar de assunto, vamos parar de ideia. Fala, você estava falando de artistas e arteiros, como é que... o Artistas e Arteiros... Bicho, eu comprei uma DSLR, uma T3i,
Ah, mas por quê? Porque era o que dava para comprar. Pô, é Sim. boa, Eu falei, puta pô, que câmera. demais. Puta câmera. É, Puta boa, câmera. hein? Muito boa. Grave movie, super honesta. sim. Pô, gravei, pô, puta que legal e tal. Aí eu tava uns 4 anos sem produzir nada de arte. Minha banda de humor estava parada, eu não fazia stand-up, não fazia merda nenhuma de arte. E eu estava no Rio de Janeiro em férias, e aí, momentos de reflexão, eu falei, pô, o que eu posso fazer sozinho? Porque, porra, uma banda eu dependo do guitarrista, do baterista, não sei o quê, para fazer um showzinho eu dependo de alguém fazer a luz. O que eu posso fazer sozinho? Aí me veio na cabeça, falei, pô, vou fazer um programa de entrevista. Isso eu estou falando, quantos anos tem esse programa aí? Talvez uns 6, né? Aí eu falei, pô, eu pego, boto a câmera aqui, onde eu tô. Na época, um amigo meu, fabricante Movec, a empresa dele de iluminação, fabrica luzes, né? Até um agradecimento para ele. Ele me presenteou com um par de Fresnel quente, maravilhoso. Porra, mano, então, isso aí. Porra, maravilhoso. Não abro mão disso nem a pau. Não abro mão disso nem a pau. Comprei só o pedestal, meti 2 dimmer e pronto. 2 microfones condenserzinho de prato. Aquilo que a gente está falando de microfone. Fiz alguns testes aqui. Eu falei, vou usar 2 de prato aqui. Vinha por baixo, porque por cima eu teria problema de luz, porque eu não tenho recuo. Fazer sombra e tal, não tem recuo. Metia por baixo aqui e vamos embora. E saía gravando o programa sem pauta, que nem a gente está aqui. Né? A vantagem que eu tinha lá é que depois eu picotava tudo e virava um programa de 4 minutos, de 5 minutos, né? Mas eu não passava de 12 minutos de bruto, que é o tempo, inclusive, que a T3i permite. Quando dá 12 minutos, ela trava. Vou pegar o uísque do Flávio. Pô, não, ninguém está vendo ali, isso. Só vocês estão vendo. No YouTube ninguém está vendo isso. Eu cortei tem um gato aí. Tá só eu. Tá o só Cailê tá aí? Minha esposa linda viu que acabou meu uísque. Ela está assistindo a live. Ela viu que acabou o uísque. Eu entreguei a mágica. Eu acabei com a mágica da televisão. Eu tô falando e nem tô aparecendo. Agora eu tô aqui. Bom, é porque e no YouTube eu não tava. Deixei só vocês dois aí, bonitão, falando aí. Pô, ainda bem que é o uísque. Eu tava achando que você fazia urinoterapia, cara. Ainda não, mas eu tô chegando lá. Todos chegaremos. Bom, enfim, aqui o Cailê falou que ia azucrinar hoje no chat, tá quieto pra cacete, né? Tá quieto, Maurício. Graças a Deus. Maurício, né? É porque o assunto tá um pouco acima do intelecto. Sério, né? Ele não está entendendo metade do que a gente fala. Não, ele tá falando. Então ele falou assim: então realmente o mundo era em preto e branco antes da TV colorida? Bom, Cailê. Como se ele fosse o mais novo da parada, tal, né? Ou com mais cabelo, talvez, né? E aí ele falou que assim como o Nakamura não fui convidado. Eu não entendi essa piada. Assim como é uma piada interna. Tá. O Nakamura, Daniel Nakamura é o guitarrista que toca comigo, que a gente faz vários projetos. Grande guitarrista, Daniel Nakamura. Não sei se o João Paulo falou que você fez uma porrada de clipe por 250 conto. Esse é o preço dele. Porra, não fode. Você sabe por que ele está falando isso, né? Não, mas sabe por que ele está falando isso? Pergunta quem está me sondando para fazer um clipe. O João Paulo, bicho. Pertinho. Entendeu? Aliás, o deles lança agora, lança daqui 15 dias. Eu fiz um clipe para eles, né? Ele tem uma banda, o João Paulo. Perdidos em Devaneio. Tá? Você mete o pau em mim, eu faço o seu merchandising. Eu fiz a gravação, o roteiro, fizemos tudo. Fizemos o clipe e vai subir para as plataformas aí, o single deles. Tá para subir. Ele está falando isso que ele já está pensando no segundo. Sim, mas ele tem mais ou menos a nossa idade, né? O cara que nasceu na década de 60, por aí, né? Que nada, tem a idade da minha filha, o moleque tem 25 anos. Porra, 25 anos, você tinha que estar no TikTok, filho. Fazer clipe não funciona mais, cara. Vai pro TikTok, moleque. É verdade. Boa. Só não xinga muito ele não, porque ele tá cuidando da banda lá embaixo. Se ele for embora, eu me ferro, tá? Não, tá sussa. O Maurício já foi mais longe aí agora. Fala aí, Flávio, você viu agora? O Maurício tá perguntando. O Maurício tá indignado, ele tá falando, tá cobrando da galera agora pra fazer? Porque quando eu comecei a fazer clipe, inclusive eu fiz um do Maurício, a gente fez aqui no estúdio. Eu paguei R$1.500 para ele, porque eu precisava testar a câmera. Então, eu parcelei em 12 vezes a câmera. Assim que eu acabei a parcela, eu falei, agora eu preciso testar.
né? Então eu chamei o Maurício e por apenas R$ 1.500 eu filmei ele aqui e fiz um clipe para ele. Mas é Ele aquele deve ser papo que eu muito tava grato a falando, isso. é aquele papo que eu tava falando antes, né, tal. Não adianta nada você ter um puta equipamento e uma coisa ruim do lado de lá, não vai ficar bom, né? Foi o que Exatamente. deu para fazer no clipe. Pro que é, tá bom, é o que a gente sempre fala, Tá né? ótimo. Ainda que eu fiz em cores. Ainda me deve 300, ele falou. Tá vendo? Bom, é isso. Bom, Alexandre Bastos aqui, fala Alexandre, por obséquio, peçam para Beleza. que esse senhor retire esse troço que ele chama de bigode do rosto. Ainda mais que tá torto, ele tá falando. Ele tá reclamando. Tá bom. O cara tá incomodado. Tem tanta coisa torta aqui, é que ele tá longe. Eu tô com saudade do Alexandre Bastos. Ele também gravou aqui comigo também. Rosemary, você falou que é sua esposa, né? Já vai mandar cortar o bigode, botar fogo. Mas ela tá falando que você tá muito apegado a esse bigode aí. Aliás, esse foi o último corte que você fez lá no Rocha? No Trovão? Então, o Trovão é uma outra situação, né? É delicado falar do Trovão, né? Tem um pouco de medo dele. Tem? Ele briga no palco, né? Ele briga no palco. Ele só Parou, tá velho, né? Você sabe, ele tem a canela peluda pra caramba. Quando eu fui lá, eu fiquei com uma puta inveja. Porque ele foi de bermuda e o cara tem a canela forte. Sabe canela de cara que anda de bike? Canela forte e cheia de pelo. Eu não tenho um pelo na canela. Eu não tenho mais também, Eu não tenho e o cara com a canela peluda, com a nossa idade, a canela peluda, ele deve tomar hormônio, certamente. E, lá não. Essa merda aqui, o que aconteceu? Começou um negócio aí, pandemia, né? Parece? Um negócio desse. E eu falei, vou deixar um bigode. E eu deixei. Então, quer dizer, 1 ano e meio tá isso aqui. E aí realmente me apeguei. Lá no Trovão eu fui cortar o cabelo, que eu tava 1 ano sem cortar o cabelo. E aí, inclusive, a gente fez um vídeo. Eu fui com um amigo nosso, Vitor Carvajal, que deveria estar na live, mas deve estar dormindo ou comendo, aquele gordo. E a gente foi junto e fizemos um vídeo também, que está no meu Facebook, lá, aquelas palhaçadas, né? Eu assisti o vídeo. Fizemos em computador. Superprodução. Super produção de smartphone, mas engraçadinho, né? Que era um momento histórico, né? Um passeio pelo Planalto Paulista, Moema e adjacências. Meu amigo, como é que era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça? O Glauber Rocha, né? Glauber Rocha. Glauber Barbosa, né? Glauber Barbosa. É isso. Bom, E lá eu cortei o cabelo só. Bom, mas enfim, o Trovão, ele não vai estar aqui, porque o Trovão não segue mais nada na vida. A vida dele é aquela barbearia. E mais nada, mas tudo bem. Bom, agora eu queria falar uma coisa aqui. Tava conversando com o Lu essa semana, tal, enquanto a gente estava combinando, vamos falar com o Taô, vamos botar o Taô na live e tal. E aí ele conversou com você antes, né? E aí falou que você tinha um contrabaixo aí, um rabecão. Exatamente, essa história é sensacional. Que era do 3 do Rio. E, cadê o rabecão? Você tem foto? Ele tá aí? Eu queria ver, porque eu não lembro desse rabecão. Então, isso é um belo gancho para as pessoas aguardarem o meu retorno da live, aquela hora que eu tiver que dar uma saidinha e voltar. Não tá na hora. Eu volto com ele. Isso, beleza. aí eu volto com ele. Tá? É um rabecão, essa história é fantástica. Meu pai era amicíssimo dos 3 do Rio. Sim. E você tem até uma história boa para me contar aí também, que você falou de umas memórias. A hora que você sair, eu conto a memória, depois você assiste. Senão a gente vai chorar aqui, vai ficar ridículo. Vai ser uma merda. São coisas que se eu fazer um adendo, para quem está assistindo, quem não conhece, o Flávio é filho do Clóvis Suete, pianista do 3 do Rio. 3 do Rio foi um grupo lendário daqui do Brasil. De baile, banda de baile. Baile e, sabe, de stand-up. Os caras estavam na frente de tudo que se faz hoje. Tudo que se faz hoje, eles já faziam na década de 60, 70, 80. Para citar, propaganda do Bamerindos. E aí o resto, vocês procurem no Google. 3 do Rio, Bamerindos, o tempo Clóvis passa, Suete. O tempo voa. O tempo passa, o tempo voa. Aí pode, fantástico, né? Que, além de grandes músicos, já tinham essa coisa do humor, né? De stand-up, como você falou, né? Da comunicação, né? Eu acho muito legal, a gente falou um pouquinho isso aquele dia, multimídia. Como a união que havia, né? Nessa galera que começou a publicidade, né? E afins,
né, no Sim, Brasil, sim, né? essa época era Como, impressionante. falando até, voltando um pouquinho ao meu pai lá, me desculpe, ele Vai. começou desenho animado em 1959, com o Daniel Messias, né? Foram os dois que começaram. Você sabe como eles aprenderam a fazer desenho animado? Eles foram assistir Branca de Neve umas Nossa, 30 vezes. um Eles entravam clássico. na sessão de manhã e ficavam vendo. Porque o que aconteceu? Branca de Neve foi um fracasso em 37 e Foi. depois ele estourou em 1950, Isso. né? Quando a Disney, uma das vezes que a Disney quebrou, né? O Flávio sabe Tantas dessa vezes. história tão bem quanto eu. Uhum. E aí um estagiário deu a ideia, falou, já que estamos fodidos, vamos pegar a lata, ainda tá boa, e vamos relançar o filme. Foi Vamos quando relançar. estourou, porque pegou Bombou. pós-guerra, né? E bombou pra caramba. E essa versão, né, que meu pai e o Daniel, eles passavam o dia inteiro, porque antes do filme tinha um pequeno documentário mostrando os estúdios da Disney, como eles produziam. Então, rapidamente eles viam a coisa do acetato, do papel, né? E assim que eles já aprenderam. Então, pescaram ali essa ideia, né? pescaram ali, aí chegava em casa e tentava. Você sabe que tem uma edição, eu tinha essa edição de VHS da minha filha, que era com esse documentário. Tipo, que essa última versão aí que saiu, foi que você tá falando. 50 anos, aniversário de 60 anos da Branca de Neve, uma coisa assim. E tinha um documentário, exatamente esse que passava no cinema que você está falando. Fantástico, né? E aí, né, voltando à história, que eu vou ter que dar um pulinho lá, como eu falei, eu não lembro o que eu falei, eu vou sair e depois eu entro, lembrei. O que aconteceu? Gravando a TV Tifruti em 1983, uma das faixas do LP era a música de um personagem que era um grilo, chamado Bicho Grilo, que era um pessimista, ele gorava o programa. Sim, esse programa não vai dar certo, blá, blá, isso aqui blá, tem tudo para dar errado. Isso, né? E tinha um solo dele, né? A música dele justamente falava, o refrão era Bicho Grilo quis tocar o rabecão. E aí meu pai pegou emprestado, me fugiu o nome agora do baixista. Era o Miguel Maimone. Miguel. Pegou emprestado para a gente gravar o clipe na época, né? Lá nos estúdios, né? E esse contrabaixo acabou ficando aqui no estúdio, né? E nunca mais foi devolvido, ficou, no fim pintaram de azul, quebrou o braço, mas o importante é que eu tenho ele, o original aqui, e todas as peças. Então, é o que eu estava falando com o Flávio, é um instrumento que, obviamente, não vai ser utilizado mais como instrumento, né? Porque quebrou, né? Mas ele está inteirinho aqui como peça de museu, como obra de arte. Né? Então, eu tenho ele aqui. Eu vou lá buscar ele agora. Ó que gancho que eu arrumei. Porra, puta eu posso ir lá buscar agora? Agora só resta saber, você vai levar o seu celular ou você vai dar um mute agora aqui na câmera, no vídeo, e eu continuo? Não, eu vou fazer o seguinte, eu posso sair um pouquinho aqui e em 7 minutos no máximo eu estou de volta? Aí eu explico o mesmo link? Pode. Vocês deixam? A gente só não vai contar o que os caras vão escrever nesse meio tempo aí para você no chat, mas bora lá, vai lá. Depois eu vou ter que ler, né? Mas tudo bem. Agora é o momento deles me xingarem. Agora é a hora. Deixa os caras me xingarem, então. Já volto. Tá bom? Falou, coisa rápida. Vai lá. Até já. Fica aí, turma. Se minha mulher sair, você me avisa. Se a Rose sair, Tereza, vamos fazer. Vocês me avisam, hein, cara? Que eu volto. Tá bom. Até já. Tem várias mensagens aqui, ó. Tem. Vamos lá. Galera, é o seguinte, o Taú tá com um cliente no estúdio, e aí ele perguntou pra gente se ele podia fazer isso, que ele tem que ir lá, garantir para receber. Garantir o faz-me rir do mês, etc. Exatamente. A gente falou que, claro, não tem problema. E os negros falando aqui, imagina, vai sair o caralho. Não, ele saiu mesmo. Daqui a pouco ele saiu volta. já. Mas a gente já tinha combinado, não tem problema. Lu, deixa eu contar, então. Conta. Isso que ele estava falando, a gente estava comentando, se o cachorro deixar aqui. Eu conversando com o Taú essa semana, e a gente acaba descobrindo essas coincidências, né? Eu lembrei, assim, vagamente, eu nem tenho muita certeza disso, mas quando eu vi a foto do Eli Barbosa, porque eu sei quem é o Eli Barbosa, mas eu não lembrava o rosto dele. Quando eu vi a foto dele no perfil do Taú, cara, eu lembrei de quando eu era muito moleque, no estúdio do 3 do Rio, do pai dele, tá? Isso aí deve ter sido, sei lá, 74, 75, eu tinha 5, 6 anos de idade, né? Sim.
E eu lembro, eu estava com meu pai no estúdio e eu lembro do pai dele me dando uma revistinha Que com algum demais. desenho. E me Demais. veio essa imagem assim, porque eles se conheciam, né? O Três do Rio, na época, fazia muito baile. Tinha o programa do Moacir Franco na Bandeirantes, ou seja, esses caras, eles sempre se juntavam, né? Tinha uma movida, né? Como o Taú estava falando, era todo É. mundo muito unido, né? Sim. E aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Sim. Hoje em dia tem uma separação, né? Tem uma galera. Nessa época não tinha. Meu pai, o Três do Rio, ia muito para o Rio, fazia muita coisa aqui em São Paulo. Então você tinha Bandeirantes em São Paulo, TV Globo no Rio de Janeiro, bom, tinha TV Tupi aqui em São Paulo, cara, no Sumaré, né? E etc. Sim. E essa galera toda, esses artistas de várias áreas de arte, músicos, atores, desenhistas, enfim, galera da publicidade, eles se encontravam, né? Essa galera estavam sempre juntos fazendo as coisas, eles se conheciam, era um negócio sensacional. Ó, o Vitoco chegou. Quem que é o Vitoco? Não, algum amigo. Boa noite, Deve ser. turma. Taô já vai voltar. Rosemarie. Bom, pô, Vitoco, hoje. cadê o Taô? Não, Taô já vem, o Vitoco. Taú já vem. Ele foi no banheiro, ele tem um problema Foi de cobrar, continência urinária. pegar o Faz-me Rir da galera que tá ensaiando no estúdio. Já Meu já ele nome está foi de volta. citado nesta live, provavelmente. Uhum. Quem que falou isso? O Vitoco. Ah, tá. Não, foi porque você entrou aqui. Meu Vitor nome. Carvajal. Ah, Vitor Carvajal. Entendi, Vitoco. entendi. Exatamente. Bom, então era essa a história que eu tinha para contar. Essa história do baixo aí é interessante, que foi daí que eu fiz essa ligação, né? Porque ele falou que tinha um baixo do Três do Rio, que emprestou para ele um rabecão. Eu até imaginei na hora que ele falou que fosse um contrabaixo que meus tios, meu avô faziam, que era um contrabaixo, né, um contrabaixo na vertical, só que era elétrico, né? Meus tios faziam. Na verdade, o que se faz hoje, né? Uhum. Conta um pouco da história dos pianos. Então, piano suete. Sim, então, isso é sensacional. O meu tio Cláudio, meu tio Clomildo, meu avô, eles tinham uma oficina e meus tios criaram um piano eletroacústico, se é que pode dizer. Era uma mistura de um Rhodes com um Wurlitzer. Que ano isso? Puta, bicho, isso aí, década. 60? Ah, não sei. Meu tio deve estar assistindo, ele sempre assiste as lives, né, tio Cláudio? Escreve aí que ano que vocês fizeram o primeiro piano. Mas, cara, é assim, tem um som característico, um puta piano legal pra cacete. Eles fizeram muitos pianos. Guilherme Arantes gravou coisa, usou muito piano suete no palco. E, porra, e a gente viajando com o traje, não sei se você vai lembrar, algum clube que a gente foi tocar, a gente chegou no Eu palco pra lembro. tocar, tinha um lá encostado, que o cara Exatamente, um né? piano Você falou, suete. nossa, esse piano foi meu tio que fez, e não sei o quê. Você deu uma pirada, assim, porque, pô, qual a chance de você encontrar um piano desse na estrada, né? Numa cidade X. Não, e eu não sei quantos pianos eles fizeram, eu sei que foram muitos pianos. E meu pai usava um, né, no Três do Rio, obviamente, tinha um piano suete. E eu tô atrás de um até hoje. Você sabe que outro dia, eu não sei, faz um bom tempo já, a gente estava conversando disso há um tempão atrás, não sei nem se você vai lembrar. E aí eu procurei no Mercado Livre, eu procurei e vi uns vídeos, assim, tem uns vídeos. Tem. Se você puser no YouTube, tem gente que tem, né? E porque é raro, né? Hoje virou raridade, assim, você não. E história de instrumento, né? No Brasil, coisa, né, da década de 60, que você não tinha nada aqui, né? Não. Eu lembro que eu vi uma foto do Três do Rio uma vez na tua casa, com uma bateria Philips, eu acho, de acrílico. Não, era uma Ludwig. Era uma Ludwig? Uma Mas Ludwig. eu acho que estava com a pele da Philips, eu Pode acho. ser. Porque é o seguinte, o Três do Rio, eles vieram. Bom, Da meu pai. Europa, né? Vieram da Suíça. Sim. Meu pai foi para a Europa com 18 anos, 17 anos, 18 anos, para tocar, junto com uma banda que chamava. Nossa, deu branco agora, mas. Samba Blue. Samba Blue.
era um grupo tal. Meu pai tocava sanfona, mas Imagina, não era vai ver. tecladista. Então. E chegando lá, tocavam em hotel, não sei o que lá, Suíça, viajaram a Europa inteira, papapá, conheceu minha mãe na Suíça, né? E aí a banda, né, um casou, o outro saiu, papapá, sobraram os três. Falaram, e agora? Bom, agora vamos fazer um trio, vamos tocar. E Sim. criaram o Três do Rio. Aí meu pai foi pro piano, o Sestini, que tocava bateria, ele antes tocava pandeiro, aprendeu a tocar Imagina, bateria. nada. O Miguel era o único que sabia teoria de música, ensinou Olha. meu pai e tal. Tocava o saxofone, não sei o que lá, e eles fizeram o trio, foram muito bem lá, fazer música brasileira. Tem hoje, inclusive, até escutei uma música, um disco que eles gravaram lá na Suíça, os Três do Rio. Uau. Bom, me deu branco agora o nome do disco, mas enfim, um disco legal pra cacete. Gravado na década de 60, lá na Suíça. Eu tenho o disco aqui. E, enfim, aí, porra, vieram pro Brasil, né? De volta. Com equipamento. Com equipamento. Cheio de equipamento. Cara, saxofone, o Miguel tinha um sax alto, soprano, um tenor, um barítono, tudo Selmer. Era uns puta saxofone. Então, imagina um sax Selmer. Hoje já é. Ainda é, né? Ainda é, exatamente. E aí eles tinham, por exemplo, meu pai veio com Wurlitzer, tinha um monte de teclados. E, porra, antes do Yes, meu pai já punha os teclados, assim, antes do como é que chama o Rick Wakeman, meu pai já tinha os teclados um em cima do outro. Aqui. E aí eles trouxeram uma série de amplificadores e pré-amplificadores e compressores Binson. Nossa, então. Cara, que esses dias no Facebook eu vi o André Gonzalez, batera, postando lá para vender. Eu esqueci de perguntar para ele, mas eu lembro. Então eles trouxeram esse Binson e eles faziam, os três no palco faziam som de orquestra. Era uma grande lance. Exatamente, era uma coisa surreal os caras tocando, né? Era surreal. A pressão sonora e a qualidade de áudio que se tinha na época, né? A gente tinha aqui os Giannini na época, imagina. Né? Não dá nem para saída. Não que seja ruim, é legal, mas, cara, perto do equipamento que eles tinham, não dava. Não existia acesso antigamente, nem para você fazer. Você não tinha acesso a equipamento de alta qualidade aqui no Brasil. E nem como construir. Aqui. Exatamente. Bom, o que é, Kaile? Aqui é a live dos travessos. Pode pedir música. Você pode entrar se você quiser. Pode entrar. Kaile, você quer entrar? Me manda um WhatsApp aqui, eu te mando o link, você entra e se atazana o tal. Que tal? Manda aí, vai. Só para zoar ele. Só para zoar ele. Ele vai ter uma surpresa quando você entrar. Vem aí, Kaile, eu te passo o link, ó. Só de Kaile sacanagem. tá envolvido com o Talibã. Deve estar. Com essa barba. Cala a boca, Maurício. Bastos. O Bastos. Ó, Kaile, tô com o link copiado aqui, eu te passo no WhatsApp, você entra na live agora. Vai, bichão. Não quero. Estou de pijamas e bobs. Se fuder. Então. Bom, vamos esperar então Taô voltar. Se ele não voltar, a gente encerra a live. Alexandre, volte para a gaiola. É uma finesse nos comentários, bicho. Boa, né? Bom, quem quer entrar na live aí? Fala aí. É só mandar um WhatsApp pro... Tá afim? Venha. Se não quer entrar, senão a gente termina já. Venha dar o seu comentário. Mas para entrar na live vai ter que descobrir o Kaile está preparando meu donuts. Nossa, não. O nível ainda no ralo, né, mano? Para baixo do ralo, né? Vitoco merece entrar. Então, Kaile, então você faz assim, ó, você manda o WhatsApp o meu ou do Lu para ele. A gente manda o link e o cara entra, bicho. Quem quiser. A live é assim que funciona. Eu fui expulsar as meninas da Indianópolis que estão encostadas no carro dele. Não, o cara foi... Voltou. Voltou? Vai voltar. Aqui, a gente tem palavra. Voltou. Pronto, aí voltou. Olha aí. Pronto. Ai, que cansaço. Deu tudo certo? Conseguiu garantir o cliente? Semana que vem tá tudo ok? Vai rolar um cascaio? Rolou o cascaio, bonitinho? Tá tudo bonitinho, graças a Deus. Então tá ótimo. E aí, xingaram muito eu aí? Como é que foi? Os caras estão... Olha,
te massacrando aqui. Mas... Veja Quem bem. que é? Obrigado. Vitoco Buzz aqui. Vitoco tá na área. Entrou? Ele te entregou coisas aqui meio Meu esquisitas. Deus do céu. Minha mãe tá vendo tudo isso, acredito eu. Tereza com TH, ela está online? Não sei, eu não tô vendo quem tá online, eu vejo só os comentários. Acho que até dá para eu ver quem tá online aqui, talvez. Não se preocupe, Não, ela não comenta nada, porque ela tem medo de escrever errado. Não é um bom local, não é um ambiente eu muito avisei bom ela para a família. Eu falei para ela antes, ela é mãe, né? Ela acompanha, mas falei, mãe, você, né? Prestigia. Segura a onda aí, né? Isso aí. Bom, eu contei aí a história lá de que eu tenho uma lembrança de ver seu pai no estúdio 3 do Rio, de receber uma revista e tal, enfim. Ainda tentei buscar, mas com a idade já não dá mais, né? Já era. E, bom, é isso. Que mais que a gente pode falar? Você quer fazer uma propaganda do seu estúdio aí? Aliás, eu queria, Lu, aqui, ó, o que eu trouxe. Vê se dá para ver aí, Tá merda, hein? Olha aí. Olha ele aqui. Rabecão. Baixa a câmera, baixa a câmera. Baixa aí. Tô baixando. Que demais. Caramba. Tá vendo? Ele tá desmontado, mas eu tenho todas as peças, estão guardadinhas, porque quebrou o braço, tá vendo? Uhum. Mas eu vou parafusar. Eu Luthier tenho as cordas originais. Caralho. Luthier resolve. O problema é que a gente não estou podendo muito falar com o luthier, não sei se você me entende. Sim, claro. Aliás, algum luthier aí interessado que esteja vendo a live, um baixo histórico, uma peça de museu, uma raridade, está aqui na sua mão. Você pode fazer esse contrabaixo e ficar milionário com a propaganda que faremos dos seus belos serviços prestados. Exatamente. Não é? E eu acho que eu lembro. Hashtag. Eu acho que até lembro desse rabecão não azul. Eu lembro de um rabecão lá no estúdio Suete, na época que os Três do Rio faziam um programa de TV junto com o Moacir Franco na Bandeirantes. Era isso mesmo. Que, aliás, eu participei de um quadro, eu tinha 7 anos, eu acho, sei lá. Eu tentei achar esse quadro, não achei. Ele, na verdade, ele é originalmente madeira, né? Ele foi pintado. Dona Tereza Barbosa, né? É sua mãe, né? Sim, senhora, minha mãe, ela falou algo? Ela falou que ela está assistindo desde o início, viu? Que vergonha. Tereza Barbosa. Desculpa, mãe. Tereza. Desculpe. É tudo brincadeira, tá? Aqui é tudo brincadeira. Não sei o que falaram, né? Vamos dizer que seja, né? Ai, o cara falou que o cello da Ultragás. Que foi? É o cello da Ultragás. O Vitoco falou que é o cello da Ultragás, pintado na cor do botijão. É customizado, né? Hoje em dia tá na moda. Pois é. Cara, se a gente fosse vasculhar, olhar todas as coisas, deve ter muita história por aí, né? Tipo, muita. Dos velhos aí antigamente. Eu acompanhei meu pai em muitas coisas também, conheci muita gente, muitos músicos famosos aí e tal, né? O Três do Rio circulava em todos os meios, não sei o quê. Então é muito provável que essa minha lembrança que eu tenho, né? Quando eu vi a foto do seu pai, assim, eu falei, cara, eu lembro. Eu lembro dele, E lembrei, saca, da revista e tal, enfim. Pode ser uma sinapse errada ou viajando, mas eu me lembrei disso, essa que é a verdade. Não, mas certamente aconteceu, sim. Certamente aconteceu. Legal. Fica lá, né, guardado no HD, né? Fica. Não, e contando da união da galera, né, também. Uma vez eu lembro que eu cheguei na casa do Flávio, e aí entrei, e a gente tava conversando, e eu ouvi uma voz na cozinha, tava o pai dele e uma pessoa conversando na cozinha, e aí eu vi e falei, meu, quem é esse cara? Conheço esse cara. Entrei na cozinha, cumprimentei o pai dele, aí fiquei olhando pra cara do cara, e o cara falando, e eu conheço, de onde eu conheço, aí saí, aí saí e falei, Flávio, eu conheço esse cara, de onde eu conheço esse cara? Ele falou, claro que você conhece esse cara. Falou, quer ver, vem cá. Falou, Oliveira, ele te conhece. Aí ele já começou a rir. O cara já mandou assim, creme de barbear Bozano. Oh, grande Bozano. Putz, bicho, Oliveira Neto. Emocionado, assim, conheci o Oliveira Neto, cara, conversando na cozinha com o pai dele, sabe? Normal, incrível, assim. Né? Ele gravava, a gente tinha um estúdio em casa, né? E o meu pai, a gente gravava, gravamos locução, né?
Oliveira Neto, né? A voz do Bozano. Sensacional. E ele já riu, né? Ele falou, a gente conhece. Creme. Bozano. A gente precisa fazer um dia, precisa fazer uma live desses, pegar as coisas dos velhos, bicho, e começar. Ninguém não vai acreditar, né? A galera que deve estar assistindo aqui, deve ter mais ou menos a nossa idade, etc., vai ficar. Bicho, tem muita coisa impressionante aí. Mas o que eu acho bem legal, né? O que eu acho bem legal, né? Que vocês falaram da coisa, algumas coisas assim que eu sempre gosto de pontuar, né? Havia muita união, porque ninguém sabia fazer merda nenhuma e tinha que aprender tudo na raça, era perguntando um pro outro. O cara viajava para fora, trazia uma muamba lá escondida de um rolo de fita, né? Era assim que funcionava. Meus pais iam viajar, fiz junto, inclusive, com eles. Em 71, fizemos México, Peru, Estados Unidos, costa a costa, né? E meu pai levou a câmera 16mm dele, a puta câmera com os tamborzão de... Era grande, hein? Porra, e tadinha, minha mãe que tá aqui, minha mãe que carregava, porque meu pai subia na pirâmide lá de Machu Picchu, sei lá onde, e minha mãe, tadinha, segurando a frasqueira e a câmera 16mm, com rolo de fita, né? Rolo de E filme. você tem gravador de áudio ainda, né? Eu tenho algumas fitas em casa, que eu estava há pouco tempo falando com uma turma da FAAP, né, que eles têm um acervo lá maravilhoso. A FAAP tem, falando sério agora, eles têm um acervo, uma cinemateca lá, eles recuperam tudo, que demais. Espetacular. E eu estava em contato com o professor Máximo, o nome dele, né, que nos deixou agora, acho que um pouco antes da pandemia, que era um senhor de 90 e poucos anos de idade, e era o meu contato lá dentro, e eu ia pegar todos esses filmes, que em casa a gente tem vários rolos de filme, que a gente não sabe se é festa de aniversário, se é o comercial da DD Dream, né, e isso daí a gente não pode abrir em casa, porque se abrir em casa... Isso. Então, eu vou retomar esse processo de novo, achar um outro contato na FAP, e a gente vai doar o acervo, e eles vão digitalizar e nos devolver, e fica o acervo nosso lá muito bem cuidado, né? Desde as películas, VHS, fita de rolo, que eu tenho aqui no estúdio um monte de fita de um quarto, né? A gente tem que ter... É história isso, né? É história. Isso é história da arte, né? Da arte moderna. Sim. Né? E o que falta hoje, né, são duas coisas que eu sempre pontuo, né? A união esquece, né, cara? Hoje em dia sou eu e meu smartphone e o resto que se for, né? E por conta disso, né, que isso faz parte do sistema, tudo, não vamos sair devagando, né, nesse momento, o que nos falta é o processo criativo, né? Quando a gente lê coisa, por exemplo, dos Beatles, né, para citar uma banda mais ou menos, né? Uma bandinha. Beatles, né? Uma bandinha, né? Eles moravam no estúdio. Era pago, era caro, eles tinham que pagar. Era uma banda de rock preconceituada, tinha tudo isso também. Então, chega de desculpa. Mas eles ficavam lá 10, 12 horas compondo e gravando, compondo e gravando. Esse processo criativo, e eles se juntavam ao Andy Warhol, a toda a galera que estava surgindo lá. Era um movimento, né? Era um movimento criativo. O cara sabia que ele era bom, então ele não estava preocupado em passar o conhecimento para o outro. E o outro também sabia que ele era bom, ele não estava preocupado. Hoje, como todo mundo é mais ou menos, as pessoas ficam segurando o conhecimento como se isso fosse salvá-las. Elas vão morrer na praia também, vai todo mundo morrer na praia. Né? Ela talvez morra na segunda onda, não na primeira. Né? Então, essa falta do processo criativo é o que me deixa até doente, assim, psicologicamente doente. Porque a gente, né, que nem o Flávio, né, que viveu, né, você estava falando, pô, estava em casa, estava lá, porra, o Oliveira. Essa Camargo Mariano, Oliveira Neto. Pois é. Costita, Hector Costita. Hector Costita, só... Então, aí você vivia isso, aí de repente hoje em dia nós não estamos nem pedindo para que tenhamos essas cabeças brilhantes, né, que vieram, deixaram sua marca aqui. Não, mas como havia uma generosidade na troca de conhecimento, porque todo mundo era muito seguro do que fazia. Hoje em dia ninguém é.
né? Então, As deixa eu fazer pessoas o têm meu. uma ilusão, as pessoas têm uma ilusão de que se ela tem um conhecimento que só ela tem, ela vai se dar bem. Isso é uma besteira total. Esquece. Sucesso é uma coisa muito relativa, porque depende do que você acha que é sucesso. Exatamente. Exato. Você ter uma carreira de sucesso é uma coisa, você ser uma pessoa de sucesso é outra, completamente outra. diferente. Então, as pessoas têm um pouco de ilusão. Então, se você for pensar aqui, agora falando sério, tipo, o próprio Maurício Calhei, que é um puta do guitarrista, eu admiro pra cacete, o cara é um músico de sucesso. Porque ele faz aquilo que ele gosta, ele gravou aquilo que ele criou e etc, etc. Ou seja, agora, se ele tem uma carreira de sucesso, aí a gente tem que analisar, você tem que O ver. que é, e aí que tá, e aí questionável também. Exatamente. É de sucesso. As pessoas Porque têm lançou que disco, fez tudo. entender. Exatamente. As pessoas têm que entender assim. Eu vejo muito cara falar, não, banda X é decadente, banda Y é decadente. Você fala, cara, se você já está falando de tal banda e você conhece tal banda, isso já prova o sucesso da banda. Se você conhece Sim. ela já teve um sucesso. Você entendeu? Exato, E precisa também entender qual que é o sucesso pessoal. O que a pessoa almeja. Isso. Né? O que ela deseja, o que ela espera. Não, Né? e sendo pessoal, você não tem nada a ver com isso. Exato. Se onde a pessoa está tá bom para ela, você não tem nada a ver com isso. E eu acho porque que o a gente tem sucesso não é obrigação. dinheiro, né? A Não. gente liga, né? O sucesso ao dinheiro. E hoje em dia a gente liga ao like, a quantidade de seguidores. Exato. Pô, que doideira, né, bicho? Você tem que estar bem com você. Eu Exato. falo, eu brinco o dia inteiro, sobrevivo disso. Claro que eu vi até na última live, né? O Flávio comentou isso também, que seu pai pôde te deixar um relativo patrimônio para que você pudesse não ter essa preocupação. Eu também. Né? Graças a Deus, é o trabalho suor dos meus pais, dinheiro digno, honesto e muito suado. Mas assim, a minha vida é uma grande brincadeira. Eu gosto de ser criança, eu gosto de rir o outro, e a risada é uma coisa que só o ser humano, é um movimento involuntário, né? A risada. Então é muito legal, né? Você fazer um show ou uma banda de humor, que é meu caso, que a gente tem a banda Versão, que é uma banda que faz paródias de clássicos do pop rock, e a gente faz a letra pelo som das palavras, é um projeto que eu tenho uns 6, 7 anos, que está parado agora, é evidente, mas como é gostoso, né, fazer um show para 10 pessoas. Não precisa ser para 1.000, a gente não tem condição de fazer para 1.000. Então, aqui no estúdio eu tenho um espaço cultural para 35 pessoas, a gente faz um show com 15, já está lotado, então você já tem um show quente. Legal. Né? A gente não está preocupado quanto está ganhando de dinheiro, a gente quer divertir o outro, a gente ri, o outro ri, devolve. Há uma transformação que é matemática de cada pessoa que é contagiada por uma emoção, ela passa isso para no mínimo 3 outras pessoas, né? E aí a gente já cai nos binários da vida, nas coisas matemáticas. Então, você faz um show para 10, você modifica por 1 hora, o que a gente está fazendo aqui hoje, se divertindo e com algumas pessoas assistindo. Essas pessoas vão se modificar um pouquinho, e quem está do lado dela, tomara que aproveite um pouquinho do que a gente falou, das coisas gostosas, engraçadas, porque isso é matemática, e a vida é ciência mesmo. É ciência mesmo, eu também acho, tem razão. Né? E a gente tem obrigação de compartilhar isso, de conhecimento, até porque a gente tem essa consciência, e não é todo mundo que tem essa consciência. Não tem nada mais legal do que você saber uma coisa e você conseguir passar esse seu conhecimento para um outro e a pessoa conseguir fazer a coisa sozinha. Cara, eu sou um cara que estudo pra cacete, sempre gostei de tecnologia e tal. Todos os meus amigos, Luciano tá aí, que não me deixa mentir. Todos os meus amigos que, porra, não sei como é que faz tal coisa, não sei, bichão, me liga. Sim. Porque não existe competição, né, bicho? Quando as pessoas descobriram que arte não é competição, né? Que é o que era o pensamento exatamente dessa galera que a gente está falando desde o começo, da galera dos nossos pais, né? Da geração dos nossos pais. Não é competição. Você agrega. Quando você chama um cara de outra área, você está acrescentando uma coisa na sua área. Isso. E você pega o conhecimento dele e agrega no seu e etc. Bom, o papo está muito sério. Eu quero ler uma coisa aqui. Seríssimo.
seríssimo. Elevamos o nível aqui hoje. Até demais, né? Até demais. Não, mas é bom. Desculpe. Desculpa aí, eu entrei aqui para fazer palhaçada, né? Entrei para fazer palhaçada, mas às vezes eu sou sério. Quando eu tenho oportunidade, né? Que é aquilo que a gente fala, não quero nem saber quantas pessoas estão assistindo, isso daí vai estar para sempre na internet, né? Enquanto existe o Google. Sim. São oportunidades que a gente tem de exercer exatamente o que você falou, Flávio, o pouquinho que eu sei, se eu puder passar para o outro, né? A gente já vai chegando numa fase da vida, né? O que a gente vai deixar aqui, cara? Eu vou deixar um estúdio de áudio para as minhas filhas ou para minha esposa? O que elas vão fazer com as minhas JBL? Vamos botar no Mercado Livre e tal. Não é isso que eu quero deixar. Né? Eu quero deixar aqui um bom papo, o pouquinho que eu sei, é pouquinho mesmo, né? Não é modéstia, não, porque é muito pouco, ninguém sabe nada. Né? Dividir, aprender com vocês. Eu acho super digno a gente tá atento justamente a isso. Pô, se eu não sei, eu pergunto. Qual é o problema de perguntar, cara? Não tem vergonha nenhuma. Pergunta. Isso é uma coisa que não existe nenhuma hoje. Vergonha. Exato. Né? Então, eu sempre pontuo um pouquinho, dou um cutuco na geração mais nova, né? Porque alguém vai ver aqui e vai falar, pô, esse bigodudo chato aí falando, mas eu acho que é uma obrigação, eu sinto como uma obrigação eu falar isso. Sabe, falar um pouquinho disso, mexer um pouquinho no passado, não é ser saudosista, em nenhum momento eu falei era mais legal assim, não. Não, o que porque temos não é hoje assim. é isso. Eu fui assim Não. um bom tempo. Porque era na minha... Não, hoje eu vejo que existem outras formas de se fazer a mesma coisa e que é legal. Hoje a gente tá muito melhor, basta ver o começo do papo. Porra, você editava vídeo e áudio na Gillette, mano. Na Gillette. Hoje você faz assim, ó. E usava a Gillette para outras coisas. Ou não, quer dizer, brincadeira. Né? Opa, não, peraí. Como? Não, pera. Como assim? Não falei. Depois da edição, sim. Então, a gente tá melhor. A gente tá melhor. E a gente tá melhor hoje do que a gente tava 100 anos atrás, e há 200, e, né? Essa coisa do... A gente só não pode, assim, o único questionamento que eu me pego, que é diário, até dioturno, a gente não pode se robotizar, a gente não pode esquecer de ser humano, né? E aí é onde entra o processo criativo, o processo da arte, inclusive, principalmente, né? E o processo da relação interpessoal. Isso daí a gente tem que estar muito atento, porque a gente está cada dia mais olhando para o umbigo, que é onde fica o nosso smartphone, né? Na posição do umbigo. A gente está olhando para o umbigo. Não, então, o meu agora fica longe, porque eu não enxergo porra nenhuma. Eu imagino, né? Mas a gente vai ficando com o bracinho curto, né? Então, é só isso que a gente tem que ficar atento, e a gente que pensa semelhante, né? Semelhante, eu acho que é um pouquinho de obrigação nossa, né? Deixar um pouquinho essa semente aí, para que se elas querem achar a gente babaca, o problema delas, se elas querem virar e falar, pô, com esse tiozão aí estão falando, deixa eu dar uma pensadinha, tá feita a nossa parte, a gente só não pode fazer, como diria Cazuza, ficar em cima do muro, né? Assistindo a tudo em cima do muro. Essa é a questão. Né? Essa é a questão. Bom, Taô, cara, sensacional falar com você. A gente tem feito umas lives não muito longas, porque o pessoal cansa, né? A gente sabe disso. Eu também canso pra caralho. Apesar dos amigos que você tem, você é um cara gente boa pra caramba. Poxa vida, desculpa. A gente não escolhe, né? Não, infelizmente, você tem que pegar aquilo que aparece, né? Não tem jeito, é verdade. Mas bom, enfim, a galera que ficou aí até agora, obrigado, vocês que... Bom, o chat tá cheio de deixa eu só ler aqui, agora. Andréa Fequete, eu mesmo já aprendi coisa pra caramba com o professor Taô. Olá. Obrigado, André, que é isso. Aí tem as baixarias do Bastos com o Maurício aqui. Não, esses não adianta ler, esses caras não valem nem a pena. Não vale o celofane do cigarro, como diz a lei. Não vale o papel da bala que eles chupam, né? Isso que você falava, né, Luan? Isso é muito bom. Vale. Mas é isso, Taô, cara. É isso. Obrigado. Deixa eu agradecer vocês. Em primeiro lugar, que vocês são muito, muito fofos, muito bonitos. Tá? Eu quero conhecê-los pessoalmente, dar um beijo em cada testa de vocês. E a primeira dose já tomei, mas me aguarde. E parabenizar vocês pela iniciativa, tá? De a gente conseguir
trazer esse papo, pelo menos para nós três, muito gostoso. Se tem gente aí mais de hora assistindo, devem estar gostando também, né? Tirando minha mãe e esposa, que não conta, que assiste por obrigação, o restante está aí, mesmo que seja para xingar, a gente está causando alguma coisa. Então, muito obrigado por terem me convidado. É uma honra mesmo estar aqui com vocês. Tá? Estou à inteira disposição de vocês e de quem quiser para trocar conhecimentos e estar sempre aprendendo e, na medida do possível, podendo ensinar também alguma pequena coisa para as pessoas. Parabéns para vocês e já sou fã do programa de vocês. Valeu. Valeu, Taú. E aí fica assim, ó, cada um que participa do programa tem um linkzinho, né, que a gente passou, né? Não adianta você clicar na próxima live que não vai funcionar. Então, mas você aparece. Porque os caras já ficam, olha, vou entrar, né? Não, eu quero ir. Não, filhão, calma, não é você hoje e tal. Mas na quarta-feira que vem, galera, tem de novo. Nós vamos tentar fazer toda quarta-feira. A Clau entrou agora. A Clau estava assistindo, minha esposa. Estava dando um parabéns, que ela quer que eu vá lá, porque tem coisa a fazer. Mas, ó, quarta-feira que vem tem uma live de novo. Vamos ver quem que vai ser, a gente não sabe ainda. A gente nunca sabe. É tudo decidido assim, ó. Mas aí na quarta-feira que vem, Taô, você tiver na quarta-feira, tiver no chat ali, e a hora que o cara sair para falar com os clientes, você está convidado para entrar no lugar do cara, tá? Que nem... Depois você maravilhoso, para mim vai ser um prazerzão. Aí a gente vai soltar. Obrigadão, viu, gente? Parabéns mesmo pela iniciativa e vamos em frente aí. Tá? Valeu, gente. Obrigado. Até quarta que vem. Valeu, Lu. Valeu. Até mais. Beijão. Tchau. Bom, é isso aí. Valeu, meu. Encerrei lá.